toda semana com uma surpresa, experiências novas de uma pessoa maravilhosa, super interessante, com quem eu já pude conversar um pouquinho aqui. Leonardo, muito bom receber você aqui. O prazer é meu pela oportunidade, agradeço vocês. Muito bom poder estar compartilhando e dividindo a experiência que a gente tem aqui, né, com o pessoal de casa aí. Muito obrigada por estar aqui. E o Leonardo, nós vamos falar um pouquinho hoje como que às vezes é difícil a gente descobrir a nossa aptidão, não é verdade? É verdade, às vezes algumas pessoas têm uma facilidade maior, né? Outras pessoas levam um tempinho a mais para descobrir, mas uma hora ou outra na vida todo mundo se acha no que gosta de fazer e acaba seguindo o rumo aí. E você falou para mim que você começou uma faculdade. Fala para mim um pouco como que foi o antes de você se encontrar. Tá. Meu primeiro curso de faculdade, quando eu comecei a fazer, foi curso de publicidade e propaganda. Eu cursei 1 ano, só que eu já trabalhava com logística internacional, então 2 coisas completamente fora, né? E depois desse 1 ano eu resolvi mudar meu curso para negócios internacionais na Unimap. E esse foi o curso que eu continuei e me graduei em 2011. Eu já trabalhava numa empresa aqui em Piracicaba, trabalhei por 7 anos nessa empresa e mesmo depois de graduado continuei a exercer a função de analista de logística na empresa. E olha só, foi uma viagem para o exterior que mudou totalmente o rumo profissional do nosso amigo Leonardo. Isso mesmo. Você pode contar pra gente para onde você viajou? Conto. Eu mudei para Flórida, morei em Orlando durante 1 ano e nesse 1 ano eu descobri que gostava de cozinhar. Descobri um talento que estava escondido em algum lugar dentro de mim aqui e morando fora eu comecei a trabalhar em um restaurante completamente fora da minha área de graduação, completamente fora da minha área de conforto, minha zona de conforto. Nunca tinha trabalhado com cozinha e me achei, gostei do que estava fazendo, daquela correria, daquela movimentação. Eu fiquei lá no ano de 2012 até 2013 e uma transformação grande na minha vida, assim. Então, e nós temos aqui algumas fotos e o Leonardo, conforme as fotos forem passando, ele vai explicando pra gente um pouquinho melhor o que significa cada um desses momentos, as coisas interessantes que ele tem aí para falar pra gente. Aí eu já estou no restaurante trabalhando, um restaurante conhecido por receber muitas pessoas famosas lá. Esse aí é um pessoal da dupla do Jorge Mateus, que foi almoçar um dia no restaurante. Eu tive a oportunidade de conversar com eles e todo mundo que eu podia eu tirava foto. Esse era meu amigo, meu roommate, morou comigo um tempão, morei com eles lá, o Bruno. Foi a pessoa que me acolheu, me ajudou bastante lá na hora, na minha chegada. A gente está comendo um hambúrguer aí no TGI Fridays. Esse foi meu primeiro Thanksgiving, uma festa muito tradicional lá nos Estados Unidos. Que em português se chama Dia de Ação de Graças, né? Bastante comida, pessoal, um café da manhã no IHOP, um lugar que eu gostava de frequentar. Toda a parte da manhã eu comia com eles lá, bastante panqueca, bem tradicional americano, panqueca, bacon, essas coisinhas. Eu no parque, né? Uma foto clássica no Universal Studios. Aí dentro dos parques a Rocket, a roller coaster, que é conhecida por você vai ouvindo música enquanto você caminha por ela lá. Existem parques maravilhosos lá, mas nós só demos um gostinho para você ali dos parques, mas eu quero voltar um pouquinho mais nessa questão aí da cozinha. Você estava falando para mim que vocês recebem muitos brasileiros lá, porque o brasileiro gosta de um sanduíche no primeiro dia, né? É novidade. No segundo dia, o que ele vai comer? Na verdade, quando o brasileiro chega nos Estados Unidos, eles querem comer coisa diferente. Então, eles vão comer hambúrguer no primeiro dia, no segundo dia vão querer comer pizza em lugar diferente, bastante massa.
Mas lá pro quarto dia que você está nos Estados Unidos, vai dar aquela saudade daquele arroz e feijão da mãe, aquela carninha da avó. E aí, o restaurante que eu trabalhava era um restaurante que servia comida brasileira e a movimentação era muito grande por esse motivo. O pessoal sente saudades da comida brasileira, que é uma coisa muito cultural nossa, né? Mas grande, quando você fala grande, quanto mais ou menos assim o número de pratos, de pessoas que passavam pelo restaurante num dia? Olha, na época de temporada, que a gente chamava, quando o pessoal aqui do Brasil está de férias e viaja para lá, normalmente no mês de julho e de novembro até março, a gente atendia 2.000 pessoas por dia no restaurante. 2.000 pessoas, como que funciona uma cozinha que serve comida para 2.000 pessoas? Era uma coisa maluca, é intenso. A gente chegava cedo, fazia toda a preparação, porque a gente trabalhava com café da manhã, almoço e janta. Então toda hora tinha coisa nova acontecendo na cozinha, a mercadoria chegando, precisava reabastecer o buffet e coisa na panela, coisa no forno ficando pronta e tinha que levar as coisas para frente para o pessoal comer. Então, para quem nunca tinha trabalhado com cozinha profissional, foi uma experiência diferente. E acho que foi essa loucura, essa correria toda que me atraiu. Eu falei, putz, gostei do que eu estou fazendo aqui, quero continuar. E quantas pessoas mais ou menos trabalham numa cozinha para servir 2.000 pessoas? Olha, nessa cozinha especificamente, no nosso turno da tarde e à noite, eram 12 funcionários. Só? Só 12 funcionários, é. 12 funcionários dá conta de... Da cozinha tinha que dar. Uma hora ou outra apertava um pouquinho o calo, assim, né? Dava uma correriazinha maior, mas dava conta, assim, tranquilo. Um ajudava o outro. Precisava fazer alguma coisa lá, corria fazer, alguém fazia coisa para você no seu lugar. Então era tranquilo, dava conta, assim. O trabalho no escritório é muito tenso, mas também uma cozinha, já pensou? E aqui a gente estava conversando, porque Piracicaba é muito quente, né? Imagine só, numa cozinha não pode se pôr ar-condicionado, não é verdade, Leonardo? A Anvisa não permite o ar-condicionado na cozinha. Então, aqui no Brasil, quando a gente vai trabalhar na cozinha no verão, é calor e não tem para onde correr, tem que passar o calor e trabalhar ao mesmo tempo. Mas o que eu falo, quando a gente faz o que a gente gosta, esses detalhezinhos às vezes acabam desaparecendo no elogio do cliente, numa visita da família que vai comer no restaurante que você trabalha e agradece e tal. Todas essas coisinhas assim são gratificantes e fazem esquecer todo esse calor e todo esse sofrimento que a gente passa na cozinha lá. Por isso que é muito importante realmente a gente descobrir a paixão, aquilo que faz com que a gente vá para o trabalho e sinta como se não estivesse mesmo trabalhando, não é verdade? Então, nós vamos para um pequeno intervalo agora e nós vamos na volta, como a gente já viu o gostinho aí da Universal Studios. Na segunda parte, nós sabemos que muitos brasileiros têm muita vontade de ir para a Flórida para conhecer os parques, né? Então, o Leonardo vai dar umas dicas para a gente, vai contar um pouquinho da experiência dele, não só profissional, mas aí agora o lado de turismo, né? Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos num papo super gostoso aqui com o Leonardo, que se descobriu uma nova profissão quando foi morar nos Estados Unidos, né? Mas no bloco passado nós falamos sobre esse lado profissional dele. Agora a gente vai querer saber um pouquinho mais sobre o turismo, né? O lado turístico dele lá nos Estados Unidos, né? Conta pra gente aí como que foi, que parques que você visitou. Na verdade, a minha ida para a Flórida foi a primeira vez que eu saí do país para os Estados Unidos, né? Então, para mim tudo era novidade, eu não conhecia nada.
E logo que você chega, você quer conhecer. Então você vê coisa em filme, você vê coisa na televisão, coisa que seus amigos estão mostrando. Aí tem algumas fotos que a gente tá falando dos parques, né? As montanhas russas do Universal, a montanha russa do Hulk. Pera aí um pouquinho, aquela montanha-russa, quantos metros tem isso aí? Ah, é alta, enorme, hein? É. Ela tem uma característica diferente, porque normalmente a montanha-russa ela começa devagar e vai subindo e depois tem aquela primeira queda, né? Essa montanha-russa não, ela já sai numa velocidade de 70 km por hora, assim, já de cara. Então não tem a primeira descida já é um looping que você sai na velocidade que a rampa solta você, assim. Então já é bem diferente, né? A questão de diversão e turismo, eles têm umas coisas bem diferentes do que a gente vê aqui no Brasil. A Universal Studios é um parque bem legal também de se visitar, bem legal. não? Bastante coisa de filmes, que o pessoal faz filme, foram filmados. O ET, De Volta para o Futuro, Jurassic Park, tudo isso aí, eles têm algumas atrações específicas para você poder interagir, estar por dentro de como aconteceu, como foi filmado, e conhecer mais da história do filme ali, né? Aí é um parque ecológico, Parque Eola. A gente estava um dia de calor, fomos nos refrescar um pouquinho lá. Parece muito bonita essa água aí, só que olha o que eu tô vendo lá. Lá no fundo tem um jacaré. A Flórida é muito conhecida por ter os alligators. E é um parque ecológico, os jacarés estão soltos. Eles dizem que são dóceis, né? A gente chega perto deles ali, não tem problema nenhum. Passando com o caiaque do lado. Eu confiei no guia turístico que falou que dava para ir tranquilo, né? E eu vejo que você tá Eu tô inteiro, não faltando nenhum dedo, nenhuma perna, nada, então tá tranquilo. Mas é o que eu falo, a gente teve a oportunidade de alimentar esquilo nesse parque, então você vê os crocodilos passando do seu lado, de até 5 metros de comprimento, são animais grandes. Tinha urso solto também lá nesse parque. E é uma coisa que aqui no Brasil você não tem tanto contato assim, né? Uhum. Então, por experiência, para quem quer conhecer coisa diferente, quem gosta de natureza e quer conhecer bichos diferentes que você não encontra com facilidade aqui, lá foi uma experiência muito legal para mim. Como que chama esse parque? Eola. Parque Eola. É um parque ecológico, um pouquinho afastado de Orlando, você tem que andar uma meia hora de carro mais ou menos. É uma opção muito boa para pessoas que gostam de natureza, né? E eu acho bem mais radical. Bem mais radical, risco maior, né? Real, né? E você também estava me falando, Leonardo, de algumas situações que você teve com a polícia uma vez. Como que foi essa história aí? Na verdade, quando a gente sai do nosso país, a gente está à deriva do que pode acontecer lá fora, né? Então era outra língua, outra legislação, muita coisa diferente, e você está lá passeando, às vezes você não sabe o que pode e o que não pode. Isso é uma dica muito interessante para o pessoal se informar antes do que você pode fazer. A gente sabe que o brasileiro tem um problema sério, que o jeitinho brasileiro às vezes acaba solucionando muito problema aqui no Brasil pra gente. A gente acaba não respeitando a sinalização de trânsito, a placa pare, a gente passa reto, sinal vermelho, essas coisas assim. Sim, lá pare significa parar o carro completamente. Precisa parar. Mesmo que não venha ninguém na intersecção, pode não ter carro nenhum lá, mas na placa pare, para-se. Exato. Né? E outra coisa sobre bebida também, que é diferente a legislação lá, porque aqui, se você está dirigindo, você não pode beber. Isso. Mas lá é um pouco mais rigoroso que isso, lá né? Lá é mais rígido. Na verdade, você não pode transportar bebida alcoólica dentro do veículo. Dentro do veículo? Dentro do veículo, sim. Onde estão os passageiros, não pode ter bebida alcoólica. Não? Não. Aqui no Só Brasil, no porta-mala? Só no porta-mala. Aqui no Brasil, se você está dirigindo e o seu passageiro está bebendo, não tem problema. Mas lá, se você está com o seu passageiro e ele está dirigindo, a polícia pega, você toma multa também. Olha só que dica super importante, hein? Então, você pode achar que você está fazendo algo que não tem problema, não estou dirigindo, posso beber, né? Mas olha só, não é bem assim, hein? Tome cuidado. E aquela vez que a polícia te parou lá, como que foi? Pois é, essa foi uma situação engraçada que eu passei por causa da linguagem, né? O inglês, apesar de eu já tinha falado em inglês, eu estava voltando do trabalho para casa e a polícia me parou, só que eles têm o hábito lá que tem um megafone no carro. Então ele pediu para eu encostar o carro, eu parei o carro no meio da rodovia. E ele falou para eu encostar o carro no acostamento, só que eu achei que ele estava mandando eu descer do carro. Então eu desliguei o carro e desci,
Falou do para carro. sair Isso. e você saiu do carro, não sair da pista, Na hora do né? nervoso, eu fiquei meio tenso, o vidro do carro estava fechado, não ouvi direito o que ele estava falando. Desci do carro todo preocupado, se a gente tinha feito alguma coisa errada. Aí O policial não desceu do carro e mandou sair da pista com o carro. Então, foi uma situação bem diferente. Assim, depois eu expliquei para o policial que isso foi um stop de rotina só, estava tranquilo, não estava fazendo nada errado. Mas às vezes no nervoso acaba acontecendo umas coisas que você não espera, né? Então foi uma situação engraçada. Então, se você não domina a língua, ele falou para sair. Só que não era para sair do carro, era para sair da pista. Da pista. Então você pode, às vezes, se complicar aí, né? É muito interessante. São aventuras, nem tudo dá para você prevenir, não é verdade? Sim. Teve uma outra situação engraçada também. Aqui no Brasil, você vê que tudo é questão cultural, né? Aqui no Brasil a gente tem o hábito, o pessoal mais jovem, de vai sair para as festas. A gente chega na festa, na balada, por volta de 1h30, 2 horas da manhã, né? E lá não. Só que a primeira festa que eu fui nos Estados Unidos, a gente estava chegando e eu comecei a me arrumar por volta de 00:30. Daí, quando eu cheguei na festa por volta de 1h30 da manhã, entrei, todo contente, achando que ia me divertir, só que as festas nos Estados Unidos vão até as 2 da manhã só. Então eu cheguei no final da festa, o pessoal foi olhando pra mim que tinha chego agora, foi meia hora de festa. Meia hora de festa. Aí deu 2 da manhã, as luzes se acenderam, parou o som e eu falei, será que vai entrar alguma atração agora? E não, as festas acabam 2 da manhã lá. E depois das 2 da manhã não se vê nem bebida alcoólica na rua, imposto e nada. E aí fiquei... Acabou a festa tomei mesmo. banho à toa, passei perfume à toa, porque fiquei meia hora na festa só e não resolveu nada. Mas aprendi, né? Aprendeu. Nas outras festas eu comecei a chegar às 10 horas, 9h30, daí estava aberta a casa já. E não tinha problema. 8 horas da noite você está se preparando para sair. Você janta e vai pra festa. Olha, Leonardo, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, é um prazer poder compartilhar. Se precisarem de dicas, o pessoal pode me contatar pelo Facebook, a gente conversa, não tem problema. São situações que só quem vive, quem viaja que vai passar, porque você sai da sua zona de conforto e é normal, não precisa ficar preocupado, vai passar por constrangimento no aeroporto, na imigração, vai ter situação engraçada, então vá se divertir, mas vai preparado que vai acontecer coisa legal também, que vai ficar para a vida inteira essas histórias sim, aí, com certeza. Muitas histórias, né? Isso é um momento Free Access para você, cheio de histórias, pessoas interessantíssimas que a gente traz aqui toda semana para vocês, não é verdade? Então agora eu quero falar um pouquinho sobre uma banda que eu conheci, porque o momento, Free Access, consultoria de idiomas, a gente vai estar traduzindo, na verdade a gente chama de fazer versão, né? Porque a gente vai estar passando algumas músicas deles para o inglês. Então eu já quero agora convidar o André, o Matheus, o Luiz e o Williams, quando vocês estiverem falando, cantando bonitinho a música que nós vamos traduzir, aí vocês estão convidados para vir aqui cantar para a gente, tá bom? Então, sempre a gente termina com uma frase, né? E hoje eu vou usar a frase do André, que nós temos lá a imagem da frase que fala que vale mais um dia em seus atos, ó Deus. O que quer dizer isso, né? Que a gente gosta de viajar, passear e tudo bem, aqui no Brasil a gente está em crise, mas a pior crise é a crise da alma, né? A crise do coração. Porque quando a gente está bem, a gente pode estar em qualquer lugar, né? Estar no Brasil, viajar, voltar, morar aqui, morar fora. Mas a pior das crises é a crise quando você não está pertinho de Deus. Porque pertinho de Deus, você não tem crise da alma. E aí as crises passam e a gente continua tendo mais e mais experiências, né? E eu vou deixar você agora com um momento Free Access que explica a diferença entre what and which. Which or what? Essa é uma pergunta muito comum entre os brasileiros. Teacher, quando que eu uso which? E quando que eu uso what? Não é difícil.
Você só precisa prestar atenção em uma coisa. Por exemplo, se eu tenho 3 tons de blusa, 3 cores diferentes, só tenho 3 opções. Então você vai perguntar, which color do you prefer? Qual dessas 3? Mas se eu estou querendo saber que cor você gosta no geral, aí eu pergunto, what color do you want? Se eu quero saber que filme você gosta, eu falo, what movie do you like? Mas se a gente está na frente do cinema para escolher, aí você fala, which movie would you like to watch? Porque as seleções são aquelas ali. Você tem um número limitado para which. E para what? Não. É simples, não é? Mas isso é uma dica para você do nosso Momento Free Access.